Coisa boa estar com vocês nessa tarde, para a gente partilhar um pouquinho das experiências. Acho que hoje vai ser uma conversa bem sobre coisas mais práticas, aqueles conselhos de pé de ouvido. Isso. E tenham certeza de que vocês vão receber conselhos de uma ótima conselheira, de quem traz a experiência de trabalho na Pascom, de amor, de paixão pela Pascom. Então, vamos aproveitar ao máximo. Então, só reforçando as nossas perguntas aqui na caixinha de perguntas que fica aqui embaixo, na interrogação. Então, você vai deixar, porque se caso eu ficar mudo no final, a Patrícia vai conseguir ler as perguntas de vocês por aqui. Reforçando que o nosso repositório de conteúdos é sempre o portal da Pascom, pascombrasil.org.br. Lá você encontra todos os conteúdos, inclusive as transmissões dos 3 primeiros dias. Nós temos lá na parte do multimídias e também temos as notícias lá de cada dia, também com o link do vídeo no YouTube. Então vocês podem depois acessar, compartilhar, enviar para os agentes de sua paróquia, comunidade que não conseguiram participar da transmissão ao vivo. Então, você pode mandar para eles lá. Sobre os documentos que eu falei aqui na terça-feira, na live com a irmã Joana, as edições CNBB disponibilizaram para leitura o Guia de Implantação da PASCOM, que é esse daqui, e também o Diretório de Comunicação, né, que nós já falamos aqui bastante nos primeiros dias, estão disponíveis para leitura. Nós estamos terminando os últimos ajustes e logo eles estarão disponíveis também lá no nosso portal. Então, para leitura sempre, pascombrasil.org.br. Então, desde já um abraço grande para todos vocês. Nós vamos, como de costume, silenciar aqui os comentários para não tirar a nossa atenção e vamos nos concentrar nas perguntas apenas na caixinha de interrogações. Com a palavra, a nossa jornalista, teóloga e secretária-geral da Pascom Brasil, Patrícia Luz. Então, gente, mais uma vez, boa tarde a todos. Antes de entrar na temática de hoje, que é a implantação da Pastoral da Comunicação e as questões da comunicação interna nas nossas comunidades, eu preciso fazer 2 ressalvas. A primeira é que é uma responsabilidade muito grande falar depois de Moisés, irmã Joana Puntel e irmã Helena Coraza. Daí, né, vocês entendem um pouquinho do drama da pessoa do lado de cá. E depois eu acho que é excelente oportunidade essas lives, né? A gente não corre da vida, sempre acha que não vai ter um tempinho para formação, que é um saco, às vezes, fazer uma leitura. E nós estamos nos vendo obrigados, né, a parar. E a parada, ela é de extrema importância na vida da gente. E espero que dessa quarentena, dessa situação tão delicada que a gente está passando, que o mundo está vivendo, a gente possa tirar algumas lições. Que a gente não fique só na tristeza, né, das vidas ceifadas, né, da preocupação com o amanhã, mas que a gente possa preparar algo de bom para que quando tudo isso passar, a gente possa apresentar coisas boas ao mundo, que se já está carente hoje, imagine depois que a gente, né, conseguir voltar às nossas atividades do dia a dia. E entrando na temática de hoje, vocês já ouviram esses dias sobre o diretório. Irmã Joana fez uma memória também da caminhada da comunicação na igreja no mundo e no Brasil. O Moisés trouxe especificamente mais o diretório, a irmã Helena ontem falou sobre a espiritualidade. Então eu vou me concentrar um pouco mais nesse documento, que é o Guia de Implantação da Pastoral da Comunicação. Né? Túlio já falou dele aí agora, né? Da disponibilização para que todo mundo possa acompanhar depois. Sim, não, só iria aproveitar porque o primeiro comentário que chegou aqui para a gente foi dizendo: sinto falta de um documento específico para implantar a PASCOM. Esse documento existe desde 2018.
Então, ele já está aí pelas edições CNBB e agora também disponível para nós, para leitura, durante esse período de quarentena. E assim, é um documento muito prático, né? Ele está dividido em 5 partes, segue a lógica da estruturação da própria Pastoral da Comunicação, como vocês também já conheceram e conhecem, né? A maioria aí, acredito, de quem está nos acompanhando. A PASCOM está estruturada em 4 eixos, relembrando formação, articulação, espiritualidade e produção. E o documento não foge dessa lógica, que é a estruturação da própria Pastoral da Comunicação. Então, ele tem 5 partes. A primeira parte é sobre a formação, e aí vai retomar o conceito do que é a Pastoral da Comunicação, algumas definições que a própria igreja traz, e também outras que a própria PASCOM, através de seus pesquisadores, tanta gente boa tem passado pela Pastoral da Comunicação, nossas irmãs paulinas e vários outros professores pesquisadores, até chegar na gente, né, Marcos Túlio, aí nessa coordenação. Então, ele faz essa memória dessa caminhada. Tudo isso está obrigado a conhecer. E apresenta também a estrutura hierárquica da Pastoral da Comunicação. Todo mundo pergunta como é que a PASCOM é organizada, a quem a gente responde. Então, como as nossas dioceses estão estruturadas, a nossa estrutura é muito parecida. A gente tem uma comissão episcopal para a comunicação, a Pastoral da Comunicação está dentro dessa estrutura da comissão episcopal, e aí a gente vem depois, né, fazendo um organograma, digamos assim, temos os regionais, então as coordenações regionais, depois as coordenações diocesanas, paroquiais, e tem realidades específicas, com vicariatos e outras estruturas que não são uma realidade para todo mundo, mas elas existem em alguns lugares no Brasil, tá? Depois, no capítulo 2, a gente vai ter um capítulo todo sobre articulação, que aí é nesse capítulo que a gente vai encontrar mais especificamente como implantar a Pastoral da Comunicação. Depois a gente tem o capítulo 3 sobre a produção, tem orientações técnicas seladas, e também tudo muda constantemente, então a gente tem orientações ali que valem, continuam valendo, mas tem coisas novas e com fé em Deus, em breve a gente vai conseguir ampliar esse material, porque a gente tem na PASCOM, e a gente vai falar disso daqui a pouco, profissionais de comunicação, tem aqueles que são profissionais e amantes, e tem aqueles que são amantes da comunicação e estão descobrindo esse universo e querem doar seu tempo, querem colaborar na evangelização através da Pastoral da Comunicação. Depois a gente tem o capítulo 4, que é sobre espiritualidade, e ali tem roteiro para a celebração com os comunicadores. E o capítulo 5 traz um tema muito importante, que é a transversalidade da Pastoral da Comunicação. Então, ali tem algumas questões importantes para a vida das comunidades, de como estruturar uma pastoral que possa colaborar com todas as outras, né? Até porque ser PASCOM é estar à disposição das outras pastorais. Então, o nosso serviço é aquele que de colaborar. A gente não aparece. Raramente o agente da PASCOM, ele fala em seu nome, ele fala em nome da igreja, ele está a serviço da igreja e está a serviço do outro, né? Então, assim, de forma geral, esse é o documento, né? O guia de implantação da Pastoral da Comunicação. Então, aconselho e recomendo que vocês possam conhecer esse documento. E aí, voltando à forma de implantação da Pastoral da Comunicação, acho que a primeira coisa não existe receita de bolo, né? A gente não tem uma receita pronta para essa pastoral. Então, assim, outras pastorais têm coisas muito específicas. Por exemplo, a Pastoral da Criança tem a criança. Então, a gente entende que tudo relacionado ao desenvolvimento da criança, saúde da criança, ao emocional da criança, é uma área a ser cuidada pela Pastoral da Criança. Tudo referente à pessoa idosa, está lá sendo cuidado. Enfim, outras diversas demandas e realidades. A realidade da Pastoral da Comunicação é uma realidade que a gente não vê, a gente não pega, a gente sente, porque
escuta os clamores das comunidades com relação à comunicação e sabe da relação, da importância das relações. E aí, o que diz o guia sobre a implantação da Pascom? Ele vai dizer que a primeira coisa é conhecer. Conhecer o quê? Conhecer a realidade da sua comunidade. Não existe fazer comunicação sem conhecer o chão que a gente pisa. E a gente aprende isso com quem? Com o próprio Jesus. É ele que nos inspira a entender a nossa missão. Porque ele fez isso durante seus 30 e poucos anos na Terra. O que Jesus fez mais foi conhecer o seu povo. Então, Jesus andou com os pescadores e por isso ele falou de pesca. Ele andou com os agricultores. Ele viveu a vida do povo. Então, assim, uma pessoa que está à parte da sua comunidade, que não conhece as pessoas que estão ali, não dá para fazer pastoral da comunicação. Por quê? A gente precisa entender a necessidade da comunidade, não a nossa. Porque às vezes a gente quer coisas que elas não podem ser empregadas naquela comunidade. Então, assim, se eu não sei como a minha comunidade se comunica, se eu não sei como ela está estruturada, não tem como fazer comunicação. Então, a primeira recomendação é: conheça a sua comunidade. Ah, mas eu nasci e me criei nessa paróquia. Não significa que você conheça. Porque o exercício do conhecimento exige escuta, exige atenção. E aí entra um trabalho, que está lá também no documento, sobre a análise SWOT, né? É um termo da administração, que foi apropriado pela comunicação, que é você fazer um diagnóstico de como a sua comunidade se comunica a partir de 4 pontos, que são as suas potencialidades. Então, o que na minha comunidade é ponto forte de comunicação? Né? Às vezes a gente acha que não tem nada de comunicação na minha comunidade. Como assim? Como assim não tem nada? Tem. Sua comunidade se comunica. Agora você precisa entender o que funciona ali. Então, tem oportunidades, tem potencialidades, né? E a gente também toda a comunidade tem fragilidades. Então, o que é frágil na minha comunidade com relação à comunicação? Sei lá, a forma como os avisos são dados, as pessoas sempre reclamam que não lembram, que não entendem ou que demora demais. Isso pode ser uma fragilidade. A posição do mural na igreja pode ser uma potencialidade, pode ser uma fragilidade, né? E a gente tem, porque potencialidade e fragilidade são coisas internas, é aquilo que está dentro da sua comunidade. Oportunidades e ameaças são fatores externos. Então, ameaças, por exemplo, se eu tenho eu já acompanhei uma paróquia assim, que no entorno da igreja matriz existia vários bares. E na hora da missa, o pessoal chegava, ligava o som do carro, né, que é uma coisa muito comum aí pelo Brasil afora, e atrapalhava a celebração. Só que, além da questão, né, da educação das pessoas do lado de fora, também tinha um problema de acústica na igreja. Então, eu tenho 2 realidades aí. Eu tenho uma ameaça, que é uma questão externa, e eu tenho uma fragilidade, que é uma igreja que foi construída com um material que não permitiu um isolamento acústico. Então, só para dar um exemplo para vocês de como a gente precisa entender melhor a nossa comunidade e assim, dando um exemplo concreto dessa situação de conhecer, quando eu fui fazer uma formação nessa comunidade, me estranhou muito o barulho na hora da missa. As pessoas conversando alto, falando alto, e aquilo me deixou agoniada. E depois eu perguntei: vocês já perceberam que as pessoas aqui falam alto? E aí a pessoa que estava à frente da pastoral da comunicação disse: não, a gente já percebeu. E a questão é o barulho externo. E eles já estavam fazendo uma pesquisa para ver como melhorar a acústica da igreja. E às vezes a gente culpa o povo, dizendo que o povo é mal educado porque está conversando na igreja, mas tem vários fatores dentro de uma igreja que podem influenciar as pessoas a se distraírem, a não se concentrarem na hora que o padre está falando, enfim. Então, olha quantos itens, quantas coisas a gente pode explorar
num trabalho de comunicação numa comunidade. E eu nem estou falando de uso dos meios de comunicação, né? Se a gente consegue fazer uma boa estratégia para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor internamente, já é um grande avanço. Passando aí para o segundo item, depois que você faz esse trabalho de diagnóstico, né, de compreensão da realidade da sua comunidade, vem a sensibilização. Então, o que é sensibilizar? É trazer a questão, é tocar o coração das pessoas. A gente ouve muito dizer, mas meu padre não quer pastoral da comunicação, ele não entende nada de comunicação. As pessoas estão fechadas para a comunicação. Se a gente fica com esse pensamento, a comunicação não vai para lugar nenhum, a PASCOM não vai andar. O que a gente tem que fazer é o caminho correto, porque a primeira coisa quando a gente vai implantar, não só a pastoral da comunicação, mas qualquer pastoral, o primeiro contato é com o pároco. É a primeira pessoa a ser procurada, porque tudo vai depender do aval dele. A igreja, ela tem uma estrutura hierárquica, com suas autoridades, e nós devemos respeitar, até porque o padre é o pastor. Então, é aquele que tem a missão de cuidar das ovelhas. E nós, quando estamos em missão, também estamos colaborando com a missão do padre. E aí, é importante que ele escute uma proposta. Não é só levar o problema também, né? É ser proativo. Então, é dizer, padre, a gente percebe que tal coisa não está funcionando, que as pessoas têm alguma dificuldade. Às vezes a gente tem grupos que não conseguem se comunicar entre si. Né? Quantas crises o padre tem que administrar num grupo de WhatsApp, gente? Né? Hoje é a crista da onda. Então, numa paróquia, ele vai ter, sei lá, centenas de grupos e ele tem que administrar e como ajudar nessas situações. Isso é só um pequeno exemplo para a gente entender que as relações, elas são muito importantes, né? E isso deve ser o nosso foco. Uma comunicação humana, centrada nas pessoas, porque a gente faz comunicação para as pessoas. E sensibilizar também o conselho paroquial, pastoral paroquial, as lideranças da nossa comunidade, para que essas pessoas comecem a enxergar a comunicação como um instrumento, como ferramenta, e não como a gente sabe que a PASCOM às vezes é aquela pastoral que as pessoas dizem, mas a gente sabe que não é, da fotografia, da transmissão ao vivo, né, nos dias de hoje, que está aí em alta. E a gente sabe que não é assim. Nosso trabalho tem outras raízes e tem outro foco. Isso é complemento, é uma extensão da missão. E aí ajudar as pessoas a entenderem que nós estamos cuidando das relações, cuidando da evangelização, para que esse evangelho possa chegar às pessoas, o olhar muda. Então, a gente precisa ajudar as pessoas a entenderem isso. E aí é pedir ao padre uma palavra no conselho pastoral paroquial, é começar a se aproximar. Agora, isso com muito cuidado, com muito jeito. Eu acho que a PASCOM é a pastoral do jeitinho também, né? É o jeitinho de chegar, é o jeitinho de se aproximar, com muito cuidado, com muito zelo, com muito respeito às pessoas. A gente tem comunidades que a pessoa está lá há 30 anos cuidando da chave da cômoda que está na sacristia e ela não vai entregar a chave. E a gente tem que ter esse zelo pelas pessoas, esse cuidado, esse carinho, né? E saber que a mudança não vai ser de um dia para o outro. Então, não é porque eu disse, ou porque eu aprendi, porque o Marcos Túlio falou que tem que ser desse jeito, que de um dia para o outro a coisa vai mudar. E não vai. É aos pouquinhos, né? É aos pouquinhos. É uma mudança de mentalidade. A gente está nesse momento em que o recurso da comunicação está valendo ouro, mas até poucos dias atrás nem todo mundo tinha essa consciência. E a gente também não sabe o que vai ser depois disso, né? Como o mundo vai ficar. Mas a gente precisa estar com o coração e a mente bem abertos para acolher essas novas fronteiras de missão. Depois, a gente tem a formação. Então, a formação, ela é essencial. O agente da pastoral da comunicação que não conhece os documentos da igreja,
que não conhece pelo menos os documentos da igreja que falam sobre comunicação, ele vai tropeçar no trabalho. Por quê? A gente esbarra muito na vaidade. Quem é do universo da comunicação entende o que eu estou falando. A gente fica o tempo todo à frente, às vezes, do microfone, né, de um objeto que chama muita atenção, que é a máquina fotográfica. A gente tem a senha do Instagram, da paróquia, então sou eu que publico. E então duas coisas vão auxiliar muitíssimo para que esse humano nosso, né, fique equilibrado. Um é a formação, então conhecer aquilo que a igreja quer, aquilo que a igreja sonha, e aí junto com ela nós sonhamos também, e a espiritualidade. Então, assim, são duas coisas que caminham juntas. Um agente da PASCOM, que não reza, né, que não vive a vida da sua comunidade, que não frequenta os sacramentos e que não conhece a palavra de Deus, operar uma câmera, fazer uma live com o celular, não necessariamente a pessoa precisa ser católica. Agora, estar à frente de um veículo de comunicação para uma comunidade, ser responsável, até às vezes a gente acha que é uma bobagem, mas assim, pelos avisos paroquiais, é necessário sim. Por quê? Uma equipe de PASCOM que não está unida, que não está integrada, que não sabe qual é a sua missão, ela vai parar na primeira dificuldade. Eu estou falando isso de experiência própria, né? Porque eu venho de uma experiência de PASCOM, de comunidade, de paróquia, atuei na Arquidiocese de Salvador há alguns anos, e assim, a gente sabe que quando a equipe está centrada no fazer, quando bate as primeiras dificuldades, quando a gente esbarra com aquele coordenador de uma pastoral que não manda o aviso para a gente e ele quer divulgar por ele mesmo, ou então a notícia circula por todos os canais, menos pela pastoral da comunicação, a gente sente ciúme, a gente fica com raiva. E como lidar com essas coisas? Mas quando a gente entende que a missão não é nossa, que o dono da missão é Deus, que nós estamos a serviço dele, e quando a gente entende que é um caminho de transformação, de mudança de mentalidade, que a própria igreja vem fazendo esse caminho de crescimento, o nosso olhar muda e a gente respira e continua fazendo o trabalho. Então, assim, a formação é essencial. Conhecer. Então, vamos gastar tempo antes de... a gente tem que criar o canal do Facebook. Agora está todo mundo no drama com o canal do YouTube, né? Porque tem que ter uma quantidade de seguidores para ele funcionar. Então, todo mundo doido para poder ativar a ferramenta. Mas antes disso, vamos parar um pouquinho, né? Vamos rezar juntos. Vamos ler pelo menos um documento juntos, né? Buscar quem já tem um pouquinho mais de caminhada, que possa compartilhar com a gente, né? E a outra coisa, o outro ponto, né? São 4 pontos que vocês vão encontrar aí no documento, é manter. E aí eu já falei um pouco disso, né? Como manter o trabalho da pastoral da comunicação numa comunidade. Sem planejamento é impossível. Impossível. Então, se for para a gente fazer publicações numa página de Facebook, ou para manter os avisos na missa, ou acompanhar, fazer os registros fotográficos, ou ajudar as outras pastorais, a gente não consegue ir adiante sem planejamento. Então, assim, colocar no papel, estabelecer metas. Então, nós queremos, junto com a comunidade, desenvolver tal e tal coisa. Mas como a gente vai chegar a esse objetivo? A meta é aquilo que nos faz alcançar o objetivo. Então, o objetivo é aperfeiçoar as ferramentas que já existem, ajudar os grupos a se comunicarem melhor. Então, esse é o nosso grande objetivo, aquilo que está lá na frente. Mas para chegar a isso, a curto prazo, médio prazo, longo prazo, o que a gente faz? Como é que a gente chega? Né? E a gente tem várias dioceses que têm boas experiências, que podem compartilhar. Esse canal PASCOM Brasil é para isso, a gente está à disposição de vocês, né, nessa missão. E ninguém faz nada sozinho. Então, assim, o grupo de PASCOM, ele não precisa ser um grupo grande, mas ele tem que ser um grupo unido. Um grupo que dialoga,
um grupo que tenha flexibilidade, porque às vezes a gente vai sonhar coisas imensas, mas vai chegar para o padre e vai dizer, padre, a gente pensou fazer assim, assim, assim. E o padre vai dizer, ó, meu filho, vamos por aqui, porque o melhor caminho é esse. E a gente faz o quê? A gente respira e a gente segue junto com o nosso pastor. E a gente guarda um pouquinho, espera um pouquinho e vai implementando o sonho que a gente tem de uma pastoral da comunicação em nossas comunidades. É aquela caminhada assim, 2 passos para frente e 1 para trás, 2 passos para frente e 1 para trás. E a gente vai fazendo essa ciranda e vai vendo a coisa acontecer. Então, quando menos esperar, com certeza, a gente tem a nossa Pascom caminhando nas nossas comunidades. Eu acho que, assim, para abrir, talvez, para as perguntas, seria isso. Temos perguntas? No momento atual, sem formação paroquial, como agir na necessidade das comunicações? A gente tem um canal que já está funcionando, graças a Deus, que é Pascom Brasil. Então lá no site vocês encontram boas informações. Depois procure a sua coordenação diocesana, sua coordenação regional. Então são canais também para o diálogo. Graças a Deus, a gente pode acionar as pessoas pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Então, quantas reuniões estão sendo feitas, né, virtualmente e podem ajudar nesse momento. Então, acho que para quem pode recorrer à internet, é o momento, né, de se apropriar disso. O documento, então, como o Marcos falou, em breve vai estar disponível, não é isso? No portal da Pascom e também nas livrarias católicas online, vocês vão encontrar, enfim, hoje, né, tá tudo fechado, mas Paulinas, Paulos e, né, todas as outras, a própria edição CNBB vende online, então se alguém tiver pressa e quiser a edição física, né, porque tem muita gente que gosta de ter o livro na mão, é só encomendar. Mais? Como trabalhar a relação Pascom-comunidade, comunidade-Pascom, para que a evangelização seja melhor? Eu acredito que a primeira questão é a escuta. Então, a gente tem dificuldade de ouvir, né? E ouvir não é aquele exercício só de usar o aparelho, né, auricular, mas é ouvir com o coração, ouvir com aquela atitude de quem adentra num espaço, num território sagrado que é o outro. E quando a gente começa a ouvir sem os nossos, digamos assim, conceitos, preconceitos, né? Aquilo que está estabelecido na cabeça da gente começa a criar um diálogo. Então, assim, a primeira coisa é a unidade. Então, uma comunidade, ela precisa ter isso como meta. A unidade, ela é a coisa mais importante de tudo. Agora, óbvio que vai ter momentos que a gente vai discordar, vai ter momentos em que a gente não vai ter paciência, mas esse exercício, ele é muito importante. A escuta, né? A Pascom, ela deve fazer um papel de intermediar essas relações. Então, há muitas técnicas de comunicação que favorecem, né, o diálogo, que favorecem a resolução de conflitos. E vocês podem pesquisar esses campos para ajudar os grupos a se comunicarem melhor. Então, assim, quando a Pascom se coloca como servidora e não como aquela que está ali apenas para fazer registros ou para usar as ferramentas de comunicação, mas se a gente se coloca a serviço para ajudar nas relações, para ajudar as pastorais a aparecerem, né? Padre Manuel Filho, que era coordenador da Pastoral da Comunicação,
na Arquidiocese de Salvador, uma pessoa queridíssima, ele sempre dizia, né, que a PASCOM é como um poste. O poste, ele não ilumina a si mesmo. Ele está ali para iluminar os outros. Então, assim, todo o nosso trabalho não é para iluminar a pastoral da comunicação. É para iluminar o trabalho de evangelização da igreja. Então, nós somos esse instrumento. Outra pergunta. Além de só comunicar, o papel da PASCOM inclui formações também para a igreja e pastorais? Sim. Além da gente pensar na formação dos nossos agentes, nós também estamos à disposição para colaborar com outras pastorais e na formação. Então, essa transversalidade da comunicação a gente vê no próprio diretório, quando ele fala da catequese, quando fala da liturgia, que é um trabalho, todo mundo se comunica, né? Todo mundo precisa da comunicação. Então, assim, a gente pode contar com profissionais, toda cidade tem bons profissionais de comunicação, a gente sempre tem essas pessoas por perto, e às vezes eles querem doar, sim, um tempo para ajudar na igreja, e são pessoas que podem colaborar na formação para outras pastorais. Então, falar de liturgia e comunicação, catequese e comunicação, a gente tem várias questões na igreja de acessibilidade, então, nós temos as pessoas com deficiência auditiva, visual e outras que podem ser contempladas também no nosso trabalho de pastoral da comunicação. Uma outra pergunta. Uma paróquia com várias comunidades, como trabalhar a PASCOM envolvendo todas? Segue o esquema das dioceses, das paróquias, né, das regionais, em que a gente tem uma coordenação e tem a integração desses grupos. Então, assim, além de ter agentes da própria pastoral da comunicação, a gente pode ter pessoas de outras instâncias que também lidam com comunicação trabalhando conosco. Não só agentes de PASCOM em cada comunidade, mas assim, por exemplo, a Renovação Carismática tem um Ministério de Comunicação. A gente pode ter uma pessoa da Renovação que está trabalhando com comunicação junto conosco, o grupo das mães que oram, o texto dos homens, enfim. A estruturação da PASCOM, ela pode ter uma equipe central e ela pode estender para o trabalho com outras realidades, outras instâncias. Como incentivar o grupo da real necessidade desses momentos de espiritualidade e formação? Bom, aí é um pouco delicado, porque eu vejo a necessidade da espiritualidade como a sede que a gente tem. Então, assim, se a gente vive na igreja e não tem um desejo de espiritualidade, de oração, de vida de frequência aos sacramentos, ao Santíssimo, adoração, enfim, tem algo estranho. Tem algo estranho. Mas, enquanto grupo, a gente pode promover momentos orantes. E aí tem várias coisas que a PASCOM Brasil tem produzido, como vigílias, orações. Para o conhecimento. Porque se não tiver, não tem como atuar na pastoral da comunicação. Não só a formação para o conhecimento sobre a própria igreja, mas também sobre a própria comunicação. Então, um campo que muda muito. A gente tem muitas inovações, a gente tem muitas coisas que são atualizadas o tempo todo e a gente precisa fazer esse exercício de estudar. Como motivar os membros da PASCOM a um maior engajamento? Como aumentar o número de membros na PASCOM? Olha, não tem mágica, não. Não tem mágica. E assim, a gente nunca vai ter um grupo grande. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar no coração da gente. A PASCOM vai ser sempre aquele grupo de poucas pessoas. Por quê?
Porque aquelas pessoas que põem a mão no arado e vão, mesmo diante das dificuldades, seguir em frente. Então, nem todo mundo dá conta. Por quê? A gente vai lidar com muitas cobranças. E vocês que estão atuando na Pascom sabem disso. É aquela coisa, é cobrança porque não deu o aviso, é cobrança porque tem poucos seguidores, é cobrança porque o jornal não saiu no prazo, né? E a gente está ali fazendo um trabalho voluntário, né? Tem outras preocupações. Se não é por amor, se não é por, não posso dizer, porque a gente acredita, a gente não fica. E aí a gente tem muita gente que vai entrar, que vai ficar um pouquinho, que vai discordar, que vai se estressar e que vai sair. Mas isso não vai desmotivar a gente. Então, assim, não se preocupem com quantidade de pessoas no trabalho da Pascom. Se preocupem em ter pessoas com espiritualidade, pessoas com clareza da missão, porque aí sim a coisa vai funcionar. Para começar a estudar os documentos da Pascom, seria melhor começar pelo guia de implantação ou pelo diretório? Bom, eu recomendo o diretório, para que você possa ter uma visão ampla, né? Agora, as leituras elas podem ser paralelas, né? Depende muito da necessidade do grupo. Se o grupo já começou, porque acontece muito isso também, né? Às vezes o grupo ele já começa fazendo. Então, aquela pessoa que teve a ideia de fazer um canal, disso, daquilo, ela já vai fazendo e vai chamando outras pessoas para ajudar. Se a realidade foi essa, talvez começar pelo guia de implantação e, paralelo, ir lendo o diretório. Mas, se é uma coisa mais planejada, se vocês estão com vontade de fazer a coisa como manda o figurino, comece pelo diretório. A decana, a nossa Cacilda Medeiros, me manda uma pergunta dessa. Como você vislumbra a Pascom depois dessa pandemia? Meu Deus! Eu vislumbro a Pascom mais cobrada, mais exigida e tendo que dar respostas. Eu acho que é a coisa que me vem assim à mente, né? Nós vamos ser mais cobrados. E acredito que sairemos mais fortalecidos também, porque a gente tá tendo que se unir o tempo todo. Então, seja para ajudar a paróquia com as transmissões, seja para intermediar os conflitos, seja para produzir conteúdo. Então, com certeza, a gente vai sair mais fortalecido. Agora, eu tenho certeza que a missão vai crescer e nós seremos mais cobrados. Como fazer comunicação com recursos técnicos limitados e membros de baixa renda? Veja só, fazer comunicação não exige ter coisas. Primeiro, né, assim, logo de cara. Então, fazer comunicação é usar o que a gente tem. E lá no guia vocês vão ver que tem também uma parte que fala sobre recursos. Então, quando a gente fala de recurso, de captação de recurso, ou de o que a gente tem de recurso disponível, é justamente olhar para a minha comunidade e saber que eu posso contar, sei lá, na minha comunidade tem um data show, na minha comunidade tem um mural, na minha comunidade tem uma boa estrutura de som dentro da igreja, enfim. Então, ter essa sensibilidade, né? Depois, usar as ferramentas adequadas. Por isso que eu dizia lá no início sobre o diagnóstico. Eu preciso conhecer como a minha comunidade se comunica, como ela funciona, para poder entender quais são as ferramentas que podem ser utilizadas na minha comunidade. Por exemplo, se eu estou numa comunidade que eu tenho, que as pessoas não têm acesso à internet, que as pessoas não têm isso com facilidade, por que eu vou investir toda a minha energia numa rede social? Patrícia, como nos tempos de hoje a minha comunidade não vai estar presente nas redes sociais? Sim, estará. Mas eu vou empregar toda a minha energia nisso? Não. Eu preciso ter sensibilidade para perceber que eu tenho grupos de idosos, eu tenho pessoas que porque não chega mesmo a internet em todos os lugares. Como é que eu vou ajudar essas pessoas a se comunicarem?
Então, assim, se a gente acha que o mural não serve mais, tá enganado. O mural continua servindo e ele é barato, né? Então, assim, um aviso bem dado no final da missa, uma mensagem bem elaborada no WhatsApp. Então, são ferramentas de baixo custo e que a gente pode ter à nossa disposição, tá? Foi falado sobre os avisos. O que podemos fazer nas paróquias para melhorar? Meu sonho é que na missa não tivesse aviso paroquial. É a primeira coisa, assim, eu sonho com isso. Eu sonho com uma paróquia que não tem aviso. Mas a gente sabe que precisa, né? A gente ainda não... Tem paróquias que até não tem. Tem paróquias que conseguem criar regras e determinam que a cada celebração só são 2 avisos, 3 avisos, enfim. A primeira coisa é, cada comunidade precisa combinar qual é a melhor forma de se dar os avisos. Por isso que eu volto na história de conhecer a comunidade. Então, assim, e tem coisas, tem regras que a gente tem que falar. Então, é chegar no conselho paroquial, vamos levantar esse assunto, está funcionando o aviso, não está funcionando? Porque, assim, tem várias técnicas, estratégias, tem comunidade que determina que as pastorais mandem por e-mail os avisos até tal dia da semana para a equipe da Pascom elaborar. Tem paróquias que tem uma caixinha na secretaria da igreja, e aí a caixinha fica ali com os avisos. Tem equipes que formulam, que deixam lá um formulário com como você tem que preencher o aviso. Enfim, tem várias possibilidades. Agora, o que funciona é o combinado. Então, o que é combinado não sai caro. Então, se numa assembleia paroquial, por exemplo, a gente gasta um tempinho combinando com as nossas lideranças como é o processo do aviso, se vai ser nos grupos do WhatsApp, se vai ser no mural da igreja, se vai ser no final da missa, quem vai dar o aviso. Se a gente deixa isso bem amarradinho, a gente evita de ter, na hora que a pessoa está lendo o aviso, de chegar alguém lá do lado da gente, eu ainda tenho um aviso, né? E aí a gente fica ali sem graça, sem jeito, e as pessoas percebem que aquilo foi improvisado. Então, o combinado não sai caro. Vamos falar desses assuntos com os nossos párocos, com as nossas assembleias paroquiais. Eu acho que ajuda bastante. Muito se preocupa com o público externo da igreja, mas como trabalhar a comunicação com o público interno? Eu acredito que é disso que a gente está falando agora, né? É pensar nessas relações dos grupos. Então, a gente sabe que às vezes o grupo de jovens sempre reclama porque não tem um espaço, porque as pessoas enxergam os jovens como aqueles que fazem coisas, mas eles não são protagonistas muitas vezes. Então, como a gente tem várias possibilidades, desde talvez criar momentos em que as pastorais possam apresentar seus trabalhos, que os grupos possam compartilhar a própria missão. A gente pode, nos nossos veículos de comunicação, por exemplo, quem tem rede social da paróquia, da comunidade, tem o seu impresso, começar a contar essas histórias. E as pessoas se identificam muito com a história da outra. Então, os testemunhos das pessoas que estão nas nossas comunidades. Quando a gente entende a dificuldade que o coordenador do dízimo enfrenta, por exemplo, todo mês, a gente pode passar a olhar para ele de uma outra forma. Então, assim, é sensibilizar as pessoas para essas relações. Então, tem várias possibilidades, né? Desde uma feira paroquial em que cada pastoral possa apresentar o seu trabalho, a trazer histórias dessas pessoas que estão atuando nas pastorais, promover encontros, formações com uma temática que possa interessar a todos. Então, quando você fala de liturgia, toca a vida de todo mundo. Quando você fala da própria comunicação, toca a vida de todo mundo. E nesses momentos ir estreitando esses laços. Quais aptidões uma pessoa deve ter para se tornar agente de comunicação? Eu trouxe alguns aspectos, mas posso reforçar alguns. Primeira coisa é a vontade, é o gostar de comunicação, é o gostar de estar com as pessoas. Gostar de comunicação aqui, eu quero dizer, não é gostar de coisas de comunicação. Eu conheço fulaninho que é ótimo no Instagram.
Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de gente que gosta de se comunicar com as pessoas, de estar com as pessoas, porque a gente precisa transitar bem com as pessoas. Então, se eu não gosto de gastar tempo, se eu não tenho paciência para ouvir, se eu não tenho esse perfil, é melhor não entrar na Pascom, certo? Outra coisa é a vida de oração. Então, se fortalecer na missão a partir da vida de oração. Então, gostar de rezar é muito importante. E depois, ter essa disponibilidade de aprender. Então, a Pascom, ela não é uma pastoral do profissional de comunicação apenas, né? Nós temos muitos profissionais de comunicação que se identificam com a pastoral da comunicação, que colaboram, sejam como contratados nas nossas dioceses e paróquias ou como voluntários e dão a maior força e amam o trabalho. Mas ser agente da pastoral da comunicação não é obrigatório que a pessoa seja formada em comunicação, mas que ela esteja disponível para aprender. Vamos lá. Numa paróquia com muitas capelas, é preciso ter um perfil de Facebook para cada uma? Veja só, isso aí é uma coisa a combinar com sua comunidade e a conhecer da sua realidade. A gente vai ter público, demanda, né? Não adianta eu ter uma página de Facebook com, sei lá, 200 mil seguidores e dentro da minha comunidade as pessoas não se cumprimentarem na hora da missa, né? Então, assim, é dessa comunicação que a gente está falando. Óbvio, é importante que a igreja esteja presente nas redes, é muitíssimo importante. Mas é muitíssimo importante também que a gente olhe para o interior da nossa igreja, para que a gente olhe como as pessoas estão se relacionando, né? Quantas vezes a gente está na missa e a pessoa nem olha para o lado, né? Nem cumprimenta, né? O que é isso? É falta de aproximação, talvez? Ou quantas vezes a gente tem na comunidade da gente aquela senhorinha que frequenta a missa todo domingo, de repente ela não aparece e ninguém vai procurar. Que comunidade é essa? Né? Ninguém liga, ninguém sente falta. Então, é essa comunidade em que a gente compartilha a vida, a gente compartilha os sonhos. Então, a Pascom não é algo aleatório, é algo que está na vida da comunidade. O que seria melhor como estruturação da Pascom? Cada membro com um cargo, papel específico, definido, ou todo mundo cortou aí o finalzinho da pergunta? Seria, se eu entendi a pergunta, ter funções específicas ou todo mundo faz tudo? A gente não tem um modelo definido, sim, da coordenação da Pascom. A gente está desenvolvendo isso, né, com essa primeira experiência de coordenação nacional, que é ter um coordenador, um secretário, ou coordenador, enfim, um assistente eclesiástico naquelas paróquias, comunidades que tem um padre que possa acompanhar, e depois representantes, né? Aí depende muito da forma como a comunidade entende o trabalho. Então, assim, pode se inspirar em outras realidades, mas acho que o trabalho tem que ser pensado também de acordo à realidade do lugar. Tem mais? Túlios? Como haver diálogo dentro da própria Pascom? Eu acho que a gente tem que ter espaço para isso. Primeira coisa, nem sempre a gente tem espaço para dialogar. Às vezes a gente só tem espaço para determinar o que o outro vai fazer. Às vezes as nossas reuniões só são reuniões de pauta, né? No jargão da comunicação, reunião de pauta é aquele momento que a gente senta para planejar o conteúdo que vai ser criado, que vai ser postado, enfim. Então, as nossas reuniões não podem ser só reuniões de coisas executivas. Então, a gente tem que ter momento de oração, a gente tem que ter partilha. O grupo da Pascom é um grupo que tem que ter amizade também, aproximação, né? Óbvio que ninguém é obrigado a ser amigo de todo mundo, mas um mínimo de afinidade, de aproximação, né? De interesse pelo outro precisa existir, né? Porque na hora que o bicho pega,
se a gente não tem esse apreço pelo outro, fica muito difícil sustentar o trabalho, né? Então, assim, exige cumplicidade, é uma missão em que a gente não faz sozinho, não tem como ser equipe na Pascom, um fardo pesado, né? Assim, ser responsável pela comunicação em uma comunidade não é algo simples, e a gente precisa, né, dessa cumplicidade com o outro para poder fazer o trabalho. Tem mais? Túlios? Acabou! Você tá sem áudio. Ah! Pois é, minha gente. Muito obrigada por tudo, por essa tarde, né? Que a gente possa permanecer unidos aí em oração e que Jesus possa nos inspirar e iluminar os nossos caminhos. Bom trabalho a todos, uma boa Semana Santa também, que a gente possa aproveitar esse tempo para a oração e para o diálogo com aqueles que a gente ama.